Glória a Jesus, aleluia. Segunda-feira, 30 de junho de 2025. E o tempo está correndo. Jesus está às portas, ele está voltando. Para algumas pessoas, ele voltou no dia de hoje. Algumas pessoas foram recolhidas no dia de hoje ou no dia de ontem. De alguma forma, o Senhor voltou para alguém, o Senhor chamou alguém. E o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, o tempo está correndo. O nosso coração se alegra, porque nós veremos o nosso Salvador, nós veremos o Criador do universo. Nós vamos olhar diante dos olhos daquele que criou todas as coisas e não seremos consumidos, não seremos destruídos, porque estaremos santificados, seremos completamente santos, como diz a palavra do Senhor. Então, no dia de hoje, eu quero convidar você a orar. Você que pode dar uma paradinha para orar, você que separou o seu tempo, você que quer colocar um alarmezinho aí no telefone de alguém, dar um toque, às vezes dá um toquezinho, né? A pessoa se lembra, ih, esqueci, estava aqui distraído, eu tenho sentido falta de algumas pessoas, que às vezes a gente chama, e você também pode convidar e chamar. Amém? Então, vamos orar? Aleluia, Senhor, Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos por este dia, por esta segunda-feira, porque o Senhor é bom. Eu quero lhe agradecer pela tua bondade, a tua misericórdia, que se renova todas as manhãs. Uma misericórdia que é a causa de não sermos consumidos, porque somos pecadores. Então, Senhor, eu te agradeço. Agradeço pela cruz, pela graça que nos foi dada, pela salvação. Obrigada, Senhor, pelo perdão, por nos resgatar, por nos alcançar, por se revelar, Senhor, através da tua palavra. Ah, Deus, o Senhor é santo, santo, santo. Nos transforma, Senhor, nos faz santos. Senhor, através do teu sangue. Pai, fala aos nossos corações na noite de hoje. Estamos quase encerrando o livro de Josué, que tanto tem nos ensinado que o Senhor nos deu a terra por herança, mas o céu é tomado à força. Nos ensina, nos fortalece nesse caminho. Não nos deixe esmorecer e nem desistir. Senhor, eu lhe peço, não deixe que as nossas limitações, nossas murmurações, pecados, seja o que for, venham ser maior do que a obediência a Ti. Nos faz obedientes, Senhor, aumenta a nossa fé, tira toda a incredulidade. Coloque em nosso coração amor por Ti, Espírito Santo. Eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia. Josué 19. Amém. Glória a Deus. Josué 19. Nós estamos falando sobre a partilha das terras, né? A herança. O Senhor repartiu as terras por herança. É tão, tão lindo isso. Herança. Só recebe herança quem tem direito, né? Quem é filho. Quem recebeu ou quem está com o nome no testamento. E a palavra fala que a terra é dada por herança. O Senhor dá herança aos seus. Ele dá herança aos descendentes de Abraão aqui, as tribos, para receberem as terras. Só que nessa herança era necessário conquistar aquilo que o Senhor ordenou conquistar. E aqui a gente vai continuar lendo sobre essa divisão da repartição aí, porque ainda estava faltando. A gente leu até o 18 e vimos que ainda tem algumas, mas ainda ficou faltando algumas tribos. Segue lá na sua Bíblia, Josué 19, as terras da tribo de Simeão. A minha Bíblia, ela separou uns blocos e foi colocando o nome das tribos. Talvez a sua Bíblia não esteja assim, não tem problema nenhum. Eu vou ler como está na minha, de repente vai facilitar para você. Lembrando que são tribo de Simeão, tribo de Zebulon, tribo de Isacar. Vai ser separado por tribos e a gente já explicou como funcionam essas tribos, que as tribos tinham clãs, que tinham líderes. Na dúvida, volta lá nos vídeos anteriores e tá uma relembrada, tá bom? Josué 19. As terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã.
A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Leboate e Saruém. Eram 13 cidades com os seus povoados: Aim, Rimon, Éter e Assã. 4 cidades com os seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Olha que interessante. Quando a gente viu o mapa, a gente viu que a tribo de Simeão estava ali dentro do território de Judá. Eu até comentei que eu achei aquilo interessante, como está ali dentro. E aqui no capítulo 19 explica por que Judá havia recebido mais terras do que precisava. Olha que interessante, mais do que precisava. Então, vamos dividir, tá? Outra coisa que a gente observa aqui: as terras da tribo de Simeão. Quando a gente lê aqui no versículo 8, finalzinho, fala assim: essa foi a herança da tribo dos Simeonitas. O que é isso? Os descendentes de Simeão. Simeão foi um dos filhos de Jacó, que depois se torna Israel, ok? Esses descendentes eram chamados simeonitas, porque eram descendentes de Simeão. Então, quando você vê simeonitas, é por isso, tá bom? E o que eu falei aqui, o interessante, essa foi a herança. Olha que lindo. Herança. Apesar de ter que avançar para conquistar, era herança. Tem gente que acha que herança você não precisa fazer, a gente não precisa fazer nada, né? A gente senta e espera receber nas nossas mãos. Mas aqui a herança precisava ser conquistada. Cada um vai receber a parte, mas todos trabalharam juntos para ajudar os seus irmãos a conquistarem aquilo que o Senhor deixou para eles como herança. Segue aí na sua Bíblia, versículo 10. Tem um título assim, ó, As terras da tribo de Zebulon. Agora a gente já vai mudar de tribo, tá bom? Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. Lembrando que isso aqui, eles estão usando o Urim e o Tumim, tá? O sacerdote lá da tribo de Levi está jogando o Urim e o Tumim. E tá saindo a sorte para cada tribo, que cada tribo vai receber por herança. Antes da gente iniciar aqui a gravação, a gente estava comentando que a gente estudou Êxodo e ficamos bastante tempo. Investimos, acho que 2 anos estudando Êxodo, e a gente estudou muito sobre esse. Muito não, a gente também estudou sobre Urim e Tumim, lá no Êxodo, ok? Versículo 10. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Joquineão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gat-Efer e Et-Kazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Ifitael. Aí também estavam Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades, com os seus povoados, foram a herança de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Isacar, versículo 17.
Na quarta vez, a sorte saiu para Isacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Adá, Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Isacar, clã por clã. As terras da tribo de Asser, versículo 24. Na quinta vez, a sorte saiu para Asser, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Betem, Aquisaf, Alameleque, Amade e Missal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Iftael. E ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabul, à esquerda. Hebron, Reob, Amon e Caná até Sidom, o Grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Aquizib. O mar, Afec e Reob eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Asser, clã por clã. As terras da tribo de Naftali. Versículo 32. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef e do carvalho de Zaanim. Passava por Adame, Neguebe e Jabineel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Asser a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zé, Ramate, Racate, Quinerete, Adamã, Ramá, Azor, Quedes, Edirei, Azor, Irom, Migdal-el, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Naftali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Ajalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Beni, Baraque, Gad-Rimon, Me, Jarcom e Racom, e a região situada de fronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lesem, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lesem e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Essas cidades, com seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. E assim terminaram de dividir a terra. Gente, olha que coisa interessante. Josué, ele não
não é um dos filhos de Jacó. Ele não é uma tribo. Não existia uma tribo chamada Josué. E a gente leu aqui que ele recebe terras por herança. O Senhor honrando toda a luta e toda a fidelidade de Josué. O que a gente viu aqui, né? A gente leu o 19. Eu vou ler umas observações que eu anotei aqui do versículo do capítulo 18, para a gente poder entender o 19 também, tá? A gente leu o 18 na semana passada. O capítulo 18, ele descreveu tudo o que estava, todo o contexto, tudo que tinha que se repartir ainda, tudo que estava pendente, lembrando que a herança era do Senhor, mas tudo foi repartido perante o sorteio, tá? Os israelitas dominavam Canaã de modo geral. Reuniram-se em Siló, em Efraim, e instalaram ali o tabernáculo. Ele serviria para consultar ao Senhor e permaneceria ali até os tempos de Eli. 7 tribos não haviam recebido o território. Então, estavam faltando 7 tribos receber o território. Eles vão consultar o Senhor, vão ficar ali por bastante tempo, tá? Até os tempos de Eli. Eli é um sacerdote que a gente encontra lá no livro de Juízes e de 1 Samuel. Aquele sacerdote que era o sacerdote no tempo de Ana, a mãe de Samuel. Depois de uma exortação a Israel, Josué lhes deu instruções sobre como se repartiria a terra, ainda não designada. 3 homens de cada tribo percorreriam a terra e trariam por escrito uma descrição dela, dividida em 7 regiões. Seriam 7, porque 5 tribos já possuíam a terra. E os levitas não receberiam território. Nesse capítulo 18, o que vai acontecer? Josué vai orientar, que é o capítulo anterior do que a gente leu agora, que as tribos deveriam avançar para conquistar algumas terras ainda. Ainda faltavam tribos para conquistar terras. Que a gente entende, eles nunca trabalhavam sozinhos. Eu já conquistei a minha parte e o restante que se vire. Não, eles tinham que trabalhar juntos. Eles entendiam que eles eram irmãos, tá? O Senhor faz, Josué faz com que eles enviem espias de novo para poder fazer todo o desenho da terra. Interessante é que eles vão analisar a terra e conseguem desenhar. Eles vão fazer um mapa da Terra. Não tinha drone, não tinha essa coisa de olhar, né, o drone, não tinha maquinário moderno para poder medir, e eles conseguem fazer o mapa da Terra. Por isso que depois, quando a gente lê aqui o 19, a gente consegue encontrar como a gente vê assim, ao sul, ao norte, ao leste, que ficava próximo a Jericó ou ficava próximo ao Rio Jordão. Eles vão descrevendo tudo porque essas pessoas que foram lá, eles conseguiram fazer essa planta, né? Vamos dizer dessa forma, esse mapa. Planta não, esse mapa. Eles seguiram a ordem de Josué, e os dados da cidade serviriam para definir fronteiras e confeccionar lista de cidades de cada tribo. Essa informação que foi traga no capítulo 18 é usada no 19 na hora que feito o sorteio. Porque assim eles conseguiram separar as fronteiras de cada tribo. Como a gente viu, por exemplo, aqui em Simeão, né? A tribo de Simeão ficou com a cidade tal, a tal, uma que ficava no leste, outra que era no norte, fronteira com isso, fronteira com aquilo. Da onde que eles tiraram isso? No capítulo 18, quando aqueles que foram reconhecer a terra trouxeram essas informações, tá? Deus concedera a terra aos israelitas na conquista, mas ainda tinham que tomar posse dela, começando com um estudo cuidadoso e um plano de ação. De maneira similar, quando Deus nos concede bênçãos, devemos fazer o melhor uso delas. Isso pode envolver uma análise da situação para então formular planos adequados. O que é isso? Mesmo quando a gente recebe bênçãos da mão do Senhor, a gente tem que saber usar essas bênçãos da forma correta. Nós recebemos a bênção do Senhor e devemos usar ela para aquilo que o Senhor determinou, para que isso continue sendo uma bênção.
para que seja bênção também na vida de outras pessoas, para que alcance o objetivo que o Senhor determinou. Então, todas as bênçãos que nós recebemos, nós precisamos saber fazer bom uso dessas bênçãos. Aqui no 19 que a gente leu, é o final da divisão. Dividiu as terras, sorteou quem vai ficar com o quê, acabou aqui. Quando chega no final, essa parte que eu falei aqui, que é interessante, que são as terras dadas a Josué. Josué, na lógica, ele não receberia terras, porque não tinha nenhuma tribo com o nome de Josué. Mas o Senhor havia dado uma ordem. Finalmente, por ordem do Senhor, Israel ofereceu a terra a Josué. E ele escolheu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, sua tribo. Interessante é que ele escolhe a terra onde está dentro da tribo de onde ele veio. O nome original era Timnat-Heres, território do sol. Mas, invertendo as consoantes, os israelitas a renomearam para Timnat-Sera, território adicional, a fim de evitar uma alusão ao culto solar. O que acontece? Lembrando que o Senhor está sempre, o tempo todo, falando: cuidado, não adorem outros deuses, não se envolvam, não façam alianças com os povos que vocês terão que conquistar para que não seja laço, porque senão vocês vão caminhar como eles caminham. Toda a ordem que o Senhor está dando é a seguinte: não absorvam essa cultura para vocês. Então, até na hora que Josué recebe a terra, ele muda o nome porque havia muita adoração pagã a outros deuses. Adoravam o sol, por exemplo. Quando nós estudamos Êxodo, que a gente estudou sobre o tabernáculo, nós estudamos cada parte do tabernáculo. E vimos, inclusive, a posição do tabernáculo e aonde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, o tabernáculo, quem tivesse ali levando a adoração ficava de costa para o sol, para que não houvesse nenhuma confusão na mente dizendo que estava adorando ao sol, se prostrando diante do sol. É porque Deus está preocupado em disputar com o sol? Não, o sol é criatura. O sol foi criado, como fala lá em Romanos. Eles deixam de adorar o Criador para adorar a criatura. É o que estava acontecendo. Então, para não deixar nenhum risco de continuar fazendo um culto ao sol, por exemplo, nesse lugar que Josué havia recebido, eles mudam o nome, tá? Do lugar e se torna território adicional o nome do lugar. Durante a conquista, Josué governou Israel quase como um ditador. Eu já comentei aqui no começo, acho que no começo do estudo de Josué, que há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu ouvi um, ah, um programa, acho que do canal History Channel, que ele fala sobre guerras sanguinárias do passado. E no meio de várias guerras que eles vão falando, eles pegam vários episódios e falam sobre Josué. E entra como uma guerra sanguinária. E aqui a gente está falando aqui, ó, Josué governou Israel quase como um ditador. Nesse documentário, lembrei o nome. Nesse documentário, o que eles falam? Que Josué estava enlouquecido e tinha sangue nos olhos por um Deus e por uma convicção de uma missão que Deus tinha dado a ele. Na realidade, não era isso que estava acontecendo. Josué era obediente ao Senhor. Ele comandou com mão forte, quase como um ditador. Mas ele não era um ditador porque ele estava sob a direção divina. Ele manteve uma obediência ao Senhor e levou o povo a obedecer. Ele viu e acompanhou com Moisés todo o aprendizado. Ele teve todo o aprendizado com Moisés, ele acompanhou Moisés, ele viu Moisés, o que Moisés viveu, ele viu como o povo era
dura cerviz, quer dizer, povo teimoso, que não cede. Ele viu que antepassados morreram no deserto. Ele viveu isso na carne. Então ele sabia que desobediência levaria à morte. Então ele leva a mão de ferro, sim, mas sob a direção divina. No entanto, diferente dos reis, ele não tomou para si as primeiras e melhores terras conquistadas. Antes recebeu sua porção depois de todos e unicamente por iniciativa de Deus e do povo. Olha que coisa linda. Josué, apesar de ter sido um comandante, para alguns um louco, com sangue nos olhos, quase um ditador, mas a gente sabe que ele era profeta, obediente, servo do Senhor. Ele poderia ter feito como muitos reis fazem. A maior parte é a minha, a melhor parte é a minha. Eu vou morar no melhor lugar, eu vou ter tudo de melhor e o que sobrar fica para o povo. Josué fez totalmente diferente. A gente vê que no final, aqui do capítulo 19, depois de toda a divisão, é que a gente vai ter notícia de Josué recebendo terras. Ele deixa para receber no final. E ele só recebe porque Deus teve essa iniciativa. Foi uma ordem do Senhor. O Senhor deu a ordem para que Josué recebesse. E, e o povo também reconhece quem foi Josué. Além disso, escolheu uma cidade em ruínas. Olha que interessante. Que ele precisou reconstruir. Assim, deu exemplo aos governantes de hoje e para todos nós que exercemos liderança e autoridade. Não devemos buscar ganhos pessoais, mas sim servir aos outros. Além de tudo, ele escolheu um local em ruínas. Vamos lá ver. Vai lá em Números capítulo 13. Eu acho que é em Números que está essa ordem. Vamos ver. Você está em Josué, você volta como quem vai para Gênesis, você vai encontrar Números 13. Vamos ver se está aqui. Não, aqui fala quem é Josué. Números 13, 16 fala: São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento ao território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Ele se chamava Oséias, né? Interessante. Eu queria encontrar, mas acho que eu não anotei a ordem. Deixa eu ver se está na outra tela. Não, tá. Quando o Senhor dá a ordem para que Josué recebesse terras. Ou eu apaguei ou eu não anotei. Mas independente disso, não está aqui. Não é o que eu pensei. Volta lá para Josué 19. Mas foi a ordem que o Senhor deu. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, nem na anotação que eu tenho aqui, não. Josué 19, versículo 51. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Nun e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Josué havia pedido. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué filho de Nun uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Eu acho que eu tenho uma Bíblia aqui, talvez ela tenha referência. Josué 19. Achei que eu tinha anotado. Vamos ver aqui se tem. É o versículo 50 que fala que o Senhor ordenou. Tem uma de estudo aqui que tem anotações. Vamos ver se aqui tem a referência. 19. Diz assim, a anotação que eu tenho na outra Bíblia. Como aconteceu com Caleb, o outro espião fiel da geração do Êxodo, Josué recebeu uma porção especial em seu território tribal. Timnat-Sera, a sudoeste de Sequém, como Caleb recebeu a primeira porção na terra prometida.
Josué recebeu a última. Sua humildade e seu compromisso de completar suas responsabilidades por Deus concedidas é evidente pelo fato de esperar até que todas as outras tribos e pessoas tivessem recebido a sua herança antes de aceitar ele a sua. Aqui também não tem aonde está a referência, não. Mas é verdade, ele ainda recebe depois de Caleb, né? Porque a gente já estudou e viu que Caleb já recebeu a herança dele. Inclusive, Caleb avançou com 85 anos. Essa anotação que você está vendo aí na tela, o rodapé da anotação, é o livro onde tem esses comentários. Gary Williams, comentário bíblico latino-americano. É da onde eu estou tirando essas informações. E também da Bíblia de Estudo King James, que eu tenho aqui anotado. Tá? Como esse vídeo vai para a internet, é bom que a gente de vez em quando fale, ou sempre fale, né, as referências de onde a gente está tirando. Amém? Seguindo aí na sua Bíblia, Josué capítulo 20. Esse capítulo 20 ele é pequeno, mas ele é muito interessante, muito importante. Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio são livros onde nós estudamos sobre leis. Principalmente Levítico, a gente começa a ver umas coisas assim, e a gente fica meio perdida, né? São livros até difíceis de ler. Mas essas orientações que foram dadas nesses livros são ordens que o Senhor deu a Moisés e Moisés passou para o povo. E quando eles tomassem posse da herança que o Senhor deu das terras, eles deveriam fazer exatamente conforme as ordens que eles tinham recebido. E uma dessas ordens é a cidade refúgio. Tá bom? É o que a gente vai ver aqui. Josué capítulo 20, as cidades de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer o julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, Kiriat Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer. No planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade. Na tribo de Gade e Golã, em Bassã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Lembra que o Senhor tirou o povo como um forte lá do Egito, tá? Rapidamente. Lembrando que esse povo era escravo, nasceram escravos, ninguém nasceu ali livre, nasceram escravos, foram 430 anos na escravidão ali. O Senhor cumpre a promessa que ele fez a Abraão e tira os descendentes de Abraão de lá, guiados por Moisés.
Acompanha porque o que tem a ver o que eu estou falando com a cidade de refúgio? Eles tinham a escravidão na mente, na cultura, no modo de viver, no entendimento, viveram sempre assim. Então agora é necessário mudar a mente, o modo de pensar, o comportamento, receber as leis, novas regras. Agora as regras não são as regras do Egito. Agora as leis não são as leis do Egito. Agora quem comanda não é o faraó. Agora quem comanda é o Criador do universo. É o rei de tudo. O rei dos reis e senhor dos senhores. A lei é outra. Eles precisavam aprender a ser nação. Israel inteira é uma nação. Essa nação é composta por todos esses lugares que a gente leu e alguns a gente até estudou um pouco mais a fundo. Alguns 3 ou 4, eu acho. A gente estudou mais a fundo. O que acontece? Eles têm que absorver isso. E precisa entender que não é do jeito que eles viviam. Não é porque lá se matava de qualquer maneira, sem nenhuma lei, sem nenhuma regra, que agora continua. Eles eram proibidos de fazer seus irmãos de escravos, por exemplo. Então, isso que a gente está vendo aqui de cidade de refúgio, o Senhor está ensinando a Israel o amor pela vida. A vida humana tem valor. Quando em uma época a vida humana não tinha valor nenhum. Até quem matava o outro acidentalmente não podia ser assassinado de qualquer forma. E quem matava intencionalmente teria que ir a julgamento. O Senhor está ensinando a eles a serem uma nova nação. É exatamente o que acontece com a gente quando a gente sai da vida de pecado e vem para Cristo. Começamos a aprender novas leis, novas regras. Olha, o que funciona lá fora não funciona aqui. Olha, não é olho por olho e dente por dente. Devemos perdoar, ainda que outra pessoa não nos perdoe. Ainda que a gente não tenha culpa de nada, a gente precisa perdoar, a gente precisa pedir perdão. Mas isso não faz sentido, não tem importância. Mas a regra do céu é assim. Nós deixamos de pertencer a uma nação escrava do pecado, não somos mais cidadãos do pecado, guiados pelo pecado, escravos do pecado, agora servimos a Cristo. E Ele dita as regras. Vê como isso espelha a igreja hoje, espelha como nós devemos viver no dia de hoje. Então, a cidade de refúgio, ela tinha o intuito de proteger aquele que matasse sem intenção, por um acidente. Aconteceu, sei lá, um acidente qualquer. E o vingador não poderia matar aquela pessoa de qualquer forma. Vamos ver aqui, ó. Uma vez repartida a terra entre as tribos, o que a gente viu lá, do capítulo 13 até o 19, foi só repartição das terras. O Senhor ordenou a designação de 6 cidades de refúgio. Olha que interessante. Eram 12 tribos. 13, né? 12, mais a tribo de Levi. Mas Levi não vai receber terra separada. Depois a gente vai falar sobre as cidades dos levitas. Eles vão ter cidade, sim. Então, essas eram 12, mas é como se fosse a metade, né? O Senhor designou 6 cidades. Dentro tinham 6 cidades de refúgio. E explicou o propósito delas. O Senhor explica aqui, ó, capítulo 20, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. O local não era uma prisão, era um refúgio para a pessoa se proteger de ser assassinado também, se proteger da morte e aguardar o seu julgamento. E o procedimento para cada concessão de refúgio. Em seguida, Israel acatou a ordem. Deus já tinha dado essa ordem por meio de Moisés. Vai lá em Números capítulo 35. Números 35. Você volta.
Números 35. Fala sobre a cidade refúgio. Ué, irmã, de novo? Lembrando que aqui tá mais ou menos tá na ordem, tá? Até aqui a Bíblia tá numa ordem. Então aqui foi quando Moisés passa a ordem para o povo. Israel, aqui em Números, ainda não tinha as terras. A gente viu que as terras são conquistadas em Josué. As que são conquistadas, a gente viu que não serão todas. Mas as que são conquistadas, a gente viu o início da conquista em Josué. Em Números, não foi conquistado ainda, tá? O Senhor passa a ordem para Moisés explicando sobre a cidade de refúgio. Vamos ler o versículo 6, diz assim, ó. 6 das cidades que vocês deram aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Versículo 9, mesmo capítulo. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã. Escolha algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Vamos ler até o versículo 15. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivem entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Então, a lei servia não só para Israel, o nato, nascido, descendente de sangue, mas todo aquele que fizesse parte do povo, que fosse um estrangeiro, um imigrante que vivesse no povo, no meio do povo. Tá? O Senhor está dando essas regras. Por que a gente está conferindo? Para ver se o livro de Josué realmente está repetindo aquilo que ele disse que está repetindo. Agora é hora de dividir. O propósito era conceder ao homicida involuntário proteção contra parentes da vítima que quisesse se vingar da morte. Esse parente ou vizinho era chamado de vingador. Eles tinham o direito de escolher um vingador de sangue. Imagine, aí você vai dizer assim, mas você disse que a coisa está melhorando. Eles deixaram de ser escravos e agora Deus está dando autorização para alguém matar o outro. Deus está começando a incutir, a colocar dentro da mente e do coração de um povo que agora é livre, novas regras. E até para ser livre a gente precisa aprender, senão vira bagunça, vira baderna. Cada um faz o que quer. Aos poucos o Senhor vai colocando no coração e na mente do povo a regra e as leis santas dele. Por que que deveria ter um vingador de sangue? Para que o assassinato, a morte, não ficasse à revelia. Ah, você mata e não dá em nada, tá? Não era assim que funcionava. E quem é que vai julgar? Existiam, que a gente viu aqui em Josué 20, né, que a gente está, autoridades que ficavam à porta da cidade. É interessante que a gente vai ver isso em vários livros do Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente estuda, lê o livro de Esther, né? O tio ou primo, algumas traduções fala tio, tá fala primo, dependente, parente que criou Esther, ele era uma autoridade, ele ficava por ali à porta. Tanto que ele escuta que estavam armando contra o rei. E por causa disso, ele consegue salvar a vida do rei. As autoridades ficavam à porta. A gente vai ver isso acontecendo em vários livros do Antigo Testamento. Esse vingador de sangue, ele só podia ir em casos específicos. Alguém da família foi assassinado, tá? E existia um outro que seria estabelecido como vingador dessa família para cobrar, né? Para que aquele que assassinou recebesse a sua sentença.
Era de qualquer maneira? Não, precisava haver julgamento. A gente leu aqui no capítulo 20, tá? O vingador de sangue, portanto, era um parente ou vizinho da vítima designado para matar o homicida, tá? Lembrando que ninguém aqui está dizendo que hoje isso deve ser feito, de forma nenhuma. Existem leis, regras, cada país tem seu julgamento, existem a justiça e ninguém está autorizado a tirar a vida de ninguém. O Senhor estava ensinando, começando a ensinar o valor da vida, por mais estranho que pareça para nossa mente ocidental, mas isso vai começar a ser colocado aos poucos na mente e no coração do povo. Quando chegasse a uma cidade refúgio, o homicida deveria comparecer diante das autoridades à porta da cidade e apresentar o caso. O que ele fazia? Ele vinha à porta da cidade, desesperado, porque, olha o nome, cidade refúgio. Foi sem intenção. Então ele precisa se proteger. Ele chega à porta da cidade e fala o seu caso. Dentro das regras que foram dadas, as autoridades que estão à porta da cidade vão analisar o que ele contou e vai decidir se ele vai ser refugiado ou não, como ele vai ser tratado ou não, entendeu? Vai ter umas regras que ele tinha que seguir. E aquela pessoa poderia ser protegida ali dentro. Quando o Vingador viesse, ele não poderia entrar na cidade de refúgio e matar aquela pessoa em vingança. A pessoa entrou na cidade de refúgio, o Vingador de Sangue não poderia tocar nela, ok? A pessoa que cometeu, que tirou a vida do outro sem a intenção, ela iria a julgamento. Quando chegasse à cidade de refúgio, o homicida deveria comparecer diante das autoridades à porta da cidade e apresentar o caso. Se sua declaração condissesse com os critérios já mencionados, as autoridades deveriam acolhê-lo, quer dizer, proteger ele dentro da cidade. E ele ficaria ali até que fosse julgado perante a Assembleia de Israel. Existia um julgamento. Você está aí em Números 35. Vamos ler o versículo 24 e 25. Diz o seguinte: a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. O sumo sacerdote e as autoridades, eles teriam uma responsabilidade muito grande. Você vê que, apesar da pessoa que conseguiu se proteger ali na cidade de refúgio, apesar dela ter sido inocentada, não foi com intenção, mesmo sem intenção, mesmo sem raiva, sem perseguição, o que for, um acidente, sem querer, não houve ódio, ele iria colher o resultado do que aconteceu. Ele deveria ficar dentro dessa cidade de refúgio pelo tempo de vida do sumo sacerdote. Ele estava colhendo o resultado do que aconteceu. O sumo sacerdote também tinha a responsabilidade sobre esta vida enquanto esse sumo sacerdote vivesse. Então, a autoridade também tinha uma grande responsabilidade em dizer sim ou não. Vamos acolher ou não vamos acolher? E acolhendo e dizendo que ele é inocente, ele era responsável por essa vida ali dentro da cidade de refúgio. Ah, Se o veredito lhe fosse favorável, ele deveria continuar confinado ali até a morte do sumo sacerdote. Mas se fosse condenado, ele seria entregue ao vingador. Então ele tinha que passar por, por um julgamento. Israel designou 3 cidades de refúgio em cada lado do Jordão. Uma no norte, uma no sul e uma no centro. Olha que interessante. O norte, para cima, gente. Norte, sul e no centro. Lembra que o Rio Jordão ele é a fronteira? Guarda aí na sua cabeça. Dessa forma, ninguém precisaria fugir mais de 60 quilômetros para chegar a uma delas. Porque pensa, enquanto a pessoa estava tentando chegar na cidade de refúgio, o Vingador poderia alcançar ele e matar ele, tirar a vida dele. Então, a intenção era deixar cidades de refúgio espalhadas,
para que a pessoa conseguisse chegar lá a tempo de se proteger. As 3 regiões montanhosas formavam uma cordilheira que se estendia de norte a sul pelo centro de Canaã. A proteção daquele que matou acidentalmente, sua classificação era chamada de homicida, e a perda de sua liberdade de locomoção. Então tinha um resultado. Foi sem querer, mas ele recebia o título de homicida e ele não podia sair da cidade de refúgio. Ele não poderia ficar andando por aí. Bem como a pena de morte para o assassino, eram aspectos da lei israelita que refletiam o alto valor que Deus atribuía à vida do ser humano inocente. Deus estava colocando e mostrando que a vida humana tem valor. E o inocente, apesar do erro, ele não poderia ser retirado da vida dele, mas ele iria colher frutos de alguma forma. Ele não poderia sair da cidade, por exemplo. Apesar de certas semelhanças entre as cidades de refúgio e as prisões modernas, as diferenças são fundamentais. Pense bem, hoje em dia, a pessoa fica presa numa prisão. Qual é a intenção? Proteger a sociedade do infrator, tá? Que está lá dentro preso. A cidade de refúgio, ao contrário, está protegendo o infrator da sociedade. Porque aquele infrator, ele também, de alguma forma, ele era uma vítima do que aconteceu. Então, se ele ficasse solto, a vida dele estaria em risco. Hoje, o que acontece hoje? A prisão protege os de fora daquele que está preso, recluso. A cidade de refúgio protegia o recluso daqueles que estavam de fora. A sociedade dentro da prisão é dominada por valores e líderes criminosos. A sociedade dentro das cidades de refúgio deveria ser superior ao que era considerado normal, pois também eram cidades levíticas. Segunda-feira que vem a gente vai falar sobre esse assunto. É algo que mexeu profundamente no meu coração. A cidade de refúgio era uma cidade de levitas. Dentro da cidade refúgio haviam levitas, e os levitas deveriam ensinar a adoração, ensinar as leis do Senhor, levar o povo a adorar. Então, essas pessoas que estavam ali na cidade refúgio, elas não eram abandonadas. Não, você fica aí para não ser morto e fica aí a sua vida. Como se o sacerdote morrer, a gente solta você se você estiver vivo. Não era dessa forma. Também era uma cidade levita. Então, mesmo, olha só que coisa interessante. As pessoas que haviam cometido algum crime eram tratados por aqueles que eram levitas do Senhor, que deveriam ensinar a palavra do Senhor, para que houvesse arrependimento, para que houvesse entendimento. E a gente vai trabalhar sobre isso na próxima segunda-feira. Isso me chamou a atenção demais. Eu falei, meu Deus, o Senhor é realmente assim, fora da curva, né? Porque colocar uma cidade de refúgio dentro de cidades levitas. Amém? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Oi, por favor. Deixa eu ver se eu consigo ler. Amém. Não tem não. Glória a Deus. Então, na segunda-feira que vem, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. A gente vai falar sobre um pouco mais sobre a cidade de refúgio e vamos falar sobre essa cidade de refúgio está nas cidades levíticas e o levita ser responsável por aqueles que estavam naquele lugar. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a todos que estão aqui. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, nessa noite nós agradecemos a Ti pela Tua presença. Ah, Deus, quantos crimes nós cometemos. Quantas vezes com palavras, Senhor.
quantas vezes por omissão, quantas vezes por abandonarmos as pessoas, por não nos importarmos, quantas vezes cometemos crimes, abandonamos vidas, não amamos almas. E o Senhor nos guarda no seu alto refúgio. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos ensina, o Senhor não nos abandona à própria sorte. Mesmo pecadores, infratores, como somos criminosos e infratores da tua lei. Mas, Pai, o Senhor nos alcançou de uma maneira extraordinária, sobrenatural, no seu alto refúgio, o Senhor tem nos guardado, colocou em nós a sede de arrependimento, colocou em nós, Senhor, um arrependimento genuíno, nos tem perdoado, nos tem amado, nos tem ensinado a tua lei, não nos abandonou à própria sorte, simplesmente impedindo que alguém nos tocasse, mas tem nos ensinado, Senhor, que tudo tem uma consequência, mas assim mesmo o Senhor não nos abandonou. Tem nos orientado com a tua palavra todos os dias, tem nos dado uma família, uma igreja que tem orado, jejuado, amado, uma comunidade, Senhor. O Senhor nos deu um corpo para congregarmos, onde o Senhor é o cabeça, e somos todos refugiados, refugiados de crimes de sangue, do pecado que nos assola. Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o seu amor é santo, como entender esse louco amor que o Senhor tem. E nessa noite, Senhor, nós te agradecemos por estarmos guardados no seu alto refúgio, ainda que pecadores. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos amado, tem nos protegido do maligno, não tem permitido que ele nos tocasse, tem acampado seus anjos, tem nos cercado com cerca de seba, tem nos ensinado a tua lei. Meu Deus, como somos privilegiados em estarmos no seu alto refúgio. E nessa noite o nosso coração está grato pela tua palavra, porque o Senhor não faz nada em vão. E ainda que muitas vezes a gente não entenda o que lê, não importa. O Senhor mantém a sua aliança e tem nos ensinado, nem que seja na prática. Muito obrigada, Senhor, por cada vida aqui nessa noite. Nos dá uma semana cheia da tua presença e coloca em nós, Senhor, arrependimento por todos os crimes de sangue que cometemos. Nós nos arrependemos nesta noite. Nos arrependemos, Senhor, por nós, pelos nossos irmãos, por nossa família, por nossa igreja, por toda a terra. Nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, Senhor, e agradecemos a Ti por nos guardar e nos livrar. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigada a Ana, ao Anderson, diaconisa Célia, diaconisa Dineia. Deixa eu ver se eu enxergo, gente. O olho ficou embaçado. Aleluia. Eu acho que é o Terson, Terson. Janaína, Diácono Johnny, Luciana, querida, aleluia, pastora Rose, pastora Simone, missionária Tereza e pastora Val, amém? E presbítero Jones. Gente, muito obrigada. Uma semana de bênção até segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.